Voltando com, interrogando o pensamento com Djair Albert, Babalorixá e cacique de Umbanda. Djair, voltando à questão da intolerância, agora há pouco houve um caso de agressão em São Leopoldo, né? Isso. Inclusive, assim, ó, isso nos chocou, eu digo nós, assim, a comunidade africanista, a Associação Afro-Bandista, o grupo de diálogo interreligioso, que nós temos um trabalho já de 9 anos dentro da Unicinos, onde várias lideranças trabalham esse diálogo de conhecer o diferente, de respeito. Já fizemos vários momentos assim juntos, seminários, simpósios, participamos do Conselho Mundial das Igrejas, que aconteceu em Porto Alegre alguns anos atrás. E São Leopoldo, aqui no município onde eu resido, ele tem sido sempre uma cidade muito tranquila. E fazia muito tempo que nós não tínhamos uma atitude dessa, assim, translocada de um terreiro de Umbanda ser invadido, foi invadido por um pastor de uma igreja neopentecostal, com autorização de um dos filhos da dona da casa, cuja esposa é dessa denominação religiosa, e foram lá, recolheram todas as imagens, levaram para dentro da igreja evangélica, não sei por que levaram para lá, quebraram, atearam fogo, tipo assim, somos da Inquisição, retrocedemos na história, né? E aquilo chocou muitos familiares, porque é uma família onde essa senhora, que é a dona dessa casa, ela tem 73 anos, mas ela tem 8 filhos, e sendo que 5 são praticantes da Umbanda, e aquilo era muito importante, sagrado para eles. E eram questões assim de herança já de famílias, de anos, né? Então isso nos chocou, porque ainda nos dias de hoje, assim, onde nós procuramos trabalhar o diálogo da tolerância, o diálogo do respeito, da diversidade, pessoas se manifestam em nome de uma bandeira translocadamente e cometem uma atrocidade dessa. É interessante também, Jair, que essas igrejas também se apropriam do vocabulário das religiões de matriz africana. Por exemplo, descarrego, trabalho, são palavras que eles utilizam, os pastores. Sim, né? sim. Não, até porque assim, ó, eu vejo dessa forma, porque são religiões agora muito recentes, religiões assim de 15, 20, no máximo 30 anos atrás, assim, sabe? Então são pessoas desinformadas, que não têm uma preparação, não têm um histórico de uma tradição. Por exemplo, a Umbanda, ela tem 103 anos, né? Mas, por exemplo, a religião africana, que é tão perseguida também, é uma religião milenar. Se o berço da população mundial foi na África se cultuava o orixá, o africanismo. Então é uma religião milenar. Então eles se apropriam disso por não ter suas próprias referências, né? E usando termos de uma própria denominação religiosa ao qual eles perseguem. Eu acho que é uma coisa até contraditória. Sim. Sabe? Eu fico pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Porque se tu tem tanto asco, tu não deve se similar àquilo ali. Então, eu não entendo, eu realmente não entendo. Jair, falou das religiões africanas. Quais são as principais características da Umbanda, assim, semelhantes ao Candomblé e as principais diferenças? Na verdade, assim, ó, em cada região do país, a religião africana ela teve uma denominação. Digamos assim, ó, por exemplo, o candomblé ele foi chamado em algumas regiões, que nem no Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, né? Alguns lugares é chamado de tambor de Minas, em Minas Gerais, algumas localidades a religião africana é chamada de Xangô. E aqui no Rio Grande do Sul, houve um nome que foi perseguitivo, foi para realmente assim desqualificar a religião, que começaram a chamar o povo de religião africana os batuqueiros. E esse nome pejorativo, mas a religião aqui no Rio Grande do Sul, o culto ao orixá, assumiu como nome, chamando o povo de religião africana aqui o povo do batuque.
O batuque, a batida do tambor, a Sim. canta, a reza, né? Então, Tem os macumbeiros também. os macumbeiros, alguns lugares chamam mais em São Paulo, né, que chamam de macumba, enfim, né? Mas isso, assim, são denominações que a sociedade, ela formata, começa a divulgar e começa a se tornar perseguitiva. Aqui no Rio Grande do Sul, nós encaramos isso, assim, se formou assim. O que eu sempre procuro botar um marco divisório para as pessoas entenderem o que é culto ao orixá e o que é umbanda, eu sempre digo, vocês vão identificar, mesmo leigo, através do dialeto. Se estiver cantando em Orubá, os cânticos, as invocações forem em Orubá, isto é culto afro. Ou é candomblé, ou é batuque, é tambor de Minas, isso é culto afro. Né? E se estiver cantando em português, daí é umbanda, os cânticos, porque a umbanda nasceu aqui no Brasil. Então eu já coloco assim como um marco divisor, porque às vezes o leigo não consegue ter essa interpretação, né? E acha que tudo é a mesma coisa, e na verdade não é. E da quimbanda, Jair? Na verdade, a quimbanda é uma das falanges da umbanda, né? Então, é que até alguns anos atrás, assim, por causa do cristianismo, perseguir muito o Exu da Umbanda, dizer que o Exu era o Satanás, que era o diabo, tudo mais, assim, se escondeu a quimbanda, não se falava na quimbanda, no Exu, porque na verdade, assim, ó, se falar de diabo, isso é uma divindade cristã, que não tem nada a ver com a Umbanda e nem com o africanismo, né? Só que eles, cristãos, disseram que os Exus seria o diabo. E é o que se invoca dentro dessa falange da Umbanda, o Exu, então se chama o povo de Quimbanda, que são as falanges cultuadas, o Exu, a Pombogira, que se proliferou muito a partir do momento que a Constituição nos deu essa liberdade de expressão religiosa, né? Então o Exu, que é o trabalhador, é o mediador, é a entidade mais próxima do ser humano, é a entidade que socorre, que está de imediato, é o operário, né? Ele está muito atuante, assim, assim, ó, se expandiu muito o culto ao Exu, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, porque uma coisa... isso desde a pesquisa IBGE, desde 2002, que foi comprovado que a localidade de maior cultos afro, casas de religiões africanistas, é o Rio Grande do Sul. Mais até que a Bahia? Com certeza, a Bahia está em quarto lugar. Primeiro Rio Grande do Sul, segundo Rio de Janeiro, terceiro São Paulo e quarto a Bahia. No Rio Grande do Sul, para você ter imaginar mais ou menos, só em São Leopoldo existe 412 casas de religiões de matriz africana. Em todo o Rio Grande do Sul existe muito mais terreiros de umbanda, de batuque, de culto ao orixá, do que próprios CTGs. E nós somos conhecidos culturalmente pelos nossos CTGs, nossas invernadas, né? Só que o Rio Grande do Sul se proliferou assim de uma tal maneira a religião africana, porque vieram 4 famílias religiosas africanas muito grandes para o Brasil. Para o Brasil não, desculpa, para o Rio Grande do Sul, né? Também Brasil. O povo de Jeje, Jexá, Oió e Cabinda. Então a religião assim africana, ela tornou uma extensão muito grande. E depois tem os aspectos históricos também, onde os lanceiros negros vieram lutar aqui em prol da sua liberdade, né? Naquela luta por ter a sua liberdade, a promessa de uma liberdade, na verdade foram traídos, enfim, né? Mas tudo isso culminou para que o africanismo se tornasse muito forte aqui. E tu tem uma ideia de quantos fiéis a Umbanda tem no Brasil? Na verdade, assim, nós fizemos esse mapeamento, se eu não me engano foi em 2006, né? Foi uma pesquisa a campo, foi feito um mapeamento, assim, mas na verdade existe o seguinte, hoje a nossa sociedade ela é composta do seguinte, você tem uma religião social e a tua religião de devoção. Existe essa diferença. Muitas vezes o umbandista ele não se declara com medo da perseguição, o africanista não se declara com medo da perseguição, porque
por vários aspectos, né? Mas, assim, dados, números, oscila muito. Eu não posso te informar isso. Sim. E existem pesquisas. Até, assim, dentro do nosso grupo de diálogo interreligioso, nós temos alguns dados, assim, algumas composições, né? Mas eu não lembro, assim. Na pesquisa que eu estava fazendo para essa entrevista, eu li em torno de 70 milhões. Mas não tem como saber, né? Porque justamente isso, a Umbanda é muito plural, né? Tu pode ser católico, mas também frequentar a Umbanda, né? É que muitas pessoas, existe essa realidade das pessoas ter a sua religião social e a sua religião de devoção. Porque se eu vejo, por exemplo, uma festa de Iemanjá na beira da praia, onde todo o litoral, toda a extensão litorânea do nosso país fica tomado de devotos a Iemanjá, que é uma divindade do africanismo, qual a Umbanda também cultua, reverencia, né? Eu acho que ali nem todos são umbandistas, nem todos são africanistas. Então, assim, existe essa questão de dupla identidade religiosa. Sim. Né? Aproveitando, falando de Iemanjá, que está aqui estampada Linda. atrás de mim, a questão das oferendas, de Jair, não tem que ter, não está na hora de ter uma preocupação ecológica em relação às oferendas, para não poluir o mar, porque tem muita reclamação, né, do que Sim. no ano novo, né, no dia 1º de janeiro, a praia sempre está cheia de entulhos, né? Não tem como fazer a oferenda de um modo que não agrida a natureza? Bom, eu vou te confortar de duas maneiras. Tá? Primeira, que a Associação Afro-Umbandista de São Leopoldo, junto com a Secretaria do Meio Ambiente lá em São Leopoldo, nós criamos uma cartilha. Essa cartilha existe, foi distribuída dentro das casas de religiões de matriz africana, de como nós preservarmos, até porque dentro da Umbanda, do africanismo, a água é sagrada, a pedra é sagrada, o mar é sagrado, a folha é sagrada, o vento é sagrado. Tudo que a natureza nos fornece, a natureza é sagrada. Nós cultuamos a natureza. Então nós, africanistas, nós não podemos machucar aquilo que é sagrado. Até porque os orixás são elementos da natureza. São elementos da natureza. Então, nós fizemos uma cartilha explicando, orientando certas pessoas desinformadas, né? Como fazer uma oferenda, como despachar uma oferenda, o que é ecologicamente correto. Então, até num dos painéis nós fizemos, eu peguei e disse, não, porque olha a lógica da coisa. Por exemplo, você vai levar uma champanhe, um measmo, a Iemanjá. É a mesma coisa que você dar 1 litro de leite para o seu filho. Ele toma o líquido, mas tu não obriga ele a comer o saquinho, a embalagem. Né? Tem coisas que tem como reciclar, se aproveitar. Então, o que nós orientamos é que as pessoas não larguem coisas poluentes em lugares sagrados. Mas, que nem eu te digo, tem muitas pessoas que não são preparadas dentro de uma casa de religião tradicional, pessoas que não são orientadas, que de repente, eu vou lá fazer minha oferenda, eu vou comprar um barco de madeira, eu vou botar vela, vou botar espelho, vou botar isso e tudo mais, e jogo dentro da água. Só que de repente aquilo ali, aquele caco de vidro pode quebrar, cortar a própria criança da tua família. Sabe, aquilo se torna poluente, as pessoas não têm essa noção. Porque se milhares de pessoas terem a mesma ideia, vai acontecer o que no nosso litoral? Essa poluição. E é uma coisa que Iemanjá se revoltou muito quando começaram a largar, isso conta a mitologia dos orixás, quando começaram a largar entulhos dentro do mar, restos, coisas que ela disse, Olorum, eu não aguento mais, porque aqui no mar vem largar tudo. E que o Olorum pegou e disse, então farás as ondas, e as ondas devolverão aquilo que tu não gosta, e jogue para fora. E Iemanjá fez as ondas para se livrar das coisas que não eram agradáveis a ela.